Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos continuar falando dos conflitos no mundo atual, desta vez analisando a questão do povo curdo, a questão que envolve o povo basco, bem como os conflitos existentes na região da Caxemira. Então, em relação ao povo basco, o povo basco é um povo que vive, né, na divisa ou na fronteira ali da Espanha com a França. É uma população que ela tem como marca o fato dela ter uma identidade cultural bem formada, tá? Bem consolidada. Porque apesar de estar entre franceses e espanhóis, ao longo do tempo, o povo basco eles não receberam influências, né, da língua, nem dos costumes, da sua cultura. Então isso fez com que o povo basco permanecesse com a mesma identidade cultural, né, que fez com que eles passassem a ser uma nação, né? A gente viu lá no início dessas videoaulas, falando sobre conflitos no mundo armado, que o que caracteriza uma nação, né, é a sua língua, seus costumes, hábitos culturais, a sua religião, né, o seu modo de vida, a sua identidade. Então, o povo basco tem uma identidade formada, inclusive eles falam uma língua, né, específica. Então, em virtude deles terem mantido esses costumes e essas tradições, isso gerou uma manutenção da identidade. Então, eles constituem um povo que não são nem espanhóis e nem franceses, e que, por isso mesmo, eles buscam a formação de um Estado nacional. O Estado é basco, né? Fica nessa divisa entre a Espanha e a França. Tá? Então, eles alimentam um sentimento nacionalista, tá? O que é essa alimentação de sentimento nacionalista? É o desejo de formar um Estado nacional. É o desejo de que essa nação tenha, enfim, um território, né? Esse é o desejo de todas as nações. É terem um estamento territorial, é terem uma base territorial, melhor dizendo. Pois de nada adianta eles viverem, né, enquanto nação em territórios alheios. Então, esses territórios podem vir a ser fragmentados e essa cultura, né, esses costumes perdidos. Então, para criar um Estado nacional, que fez o povo basco? Fundaram um partido, né, no final do século XIX, fundaram o Partido Nacionalista Basco. Tá? Esse Partido Nacionalista Basco tinha como principal bandeira ou objetivo, né, criar as condições para o surgimento de um Estado basco. Tá? Então, a partir da formação desse partido, o que, que acontece? Né? Na região basca, bem como ocorrer em outros territórios. Esses partidos começam a ter assento no Congresso Nacional e o objetivo deles é chamar a atenção das autoridades para a necessidade, né, da formação de um território específico e da desanexação desse território dos outros países. A gente sabe que esse processo não é simples, porque envolve perda territorial, mas o objetivo dos partidos é dar visibilidade. Então, visando dar visibilidade à causa, no final do século XIX, o povo basco fundou um partido, o Partido Nacionalista Basco, que tinha como objetivo a formação de um território para o povo basco, para a nação basca, chamar a atenção tanto de franceses como de espanhóis da necessidade da formação desse Estado Nacional. Ocorre que, né, a Espanha, a partir de 1934, passou por um processo de ditadura, né? E o seu ditador principal tornou esse partido ilegal, porque considerou que ele iria fragmentar a Espanha. E nos regimes ditatoriais, a perda de território é uma grande humilhação, né? Então, os generais, os ditadores, geralmente quando eles chegam ao poder, uma das suas primeiras ações é sufocar movimentos nacionalistas de outros povos. Então, foi o que fez a Espanha a partir da ditadura em 1934, sufocou, tornou ilegal o Partido Nacionalista Basco. Tá? Então, a partir disso, eles passaram para um outro estágio. Passaram a praticar ações terroristas, ações de grupos armados, tá? Para chamar a atenção da causa do povo basco. Foi aí que surgiu o grupo ETA, que, traduzindo do inglês para o português, significa Pátria Basca Liberdade. Foi um grupo de terroristas que passaram a arquitetar ações entre Espanha e França, né,
ações que chamassem a atenção dos dois países e do mundo para a causa da formação do Estado nacionalista basco. Tá? Eles empreenderam várias táticas de guerra, como as táticas terroristas e de luta armada, para formar esse Estado nessa região. E o conflito, né, mais contundente realizado por esse grupo foi a explosão do metrô de Madrid, onde morreram milhares de pessoas. Tá? Então, a partir desse atentado que ocorreu em Madrid, né, e o uso recorrente da violência por parte do ETA, fez com que ele tivesse uma imagem negativa, né, internacionalmente falando. Então, a partir de 2011, esse grupo declarou ao mundo que teria encerrado as suas atividades relacionadas à questão básica. Isso não quer dizer que a formação do Estado Basco esteja dada por encerrado, visto que nós temos ali um povo com uma identidade cultural bem definida e que busca a formação de seu território, de um Estado nacional onde essa nação possa ter uma base física. Aí nós temos na imagem o mapa, que compreende a região em que o povo basco está situado. Nós temos aqui 4 territórios na Espanha e 3 territórios na França. O povo basco ele se situa na divisa entre a França e a Espanha. Tá? E aqui nós temos uma imagem do ataque terrorista que o povo basco realizou, que o ETA, perdão, realizou ao metrô de Madrid, que foi o atentado mais forte do grupo e que repercutiu bastante sobre, colocou para o destaque, né, da imprensa internacional a causa do povo basco, que é a formação do seu Estado nacional. Outro conflito que nós vamos analisar é o conflito que envolve a região da Caxemira. Tá? A região da Caxemira é uma região fronteiriça entre Índia, Paquistão e China. Tá? Então situa-se na Ásia, tá? Na divisa dos 3 países. Tá? Está entre o Paquistão, aqui à esquerda, tá? Entre o Paquistão, a Índia, tá? E também a China, que passou a anexar parte do território da Caxemira, também tem interesses nessa região, por questões geopolíticas. Tá? Então, historicamente, a região da Caxemira, que fica na Ásia, na cordilheira do Himalaia, tem sido disputada por indianos e paquistaneses. Essa disputa ficou bem acirrada a partir de 1948, quando, né, os britânicos, que foram os colonizadores desses 2 países, abandonaram essa região e houve um processo de descolonização. Então, com a independência dessas colônias, a descolonização tanto da Índia quanto do Paquistão, né, os 2 países passaram a anexar territórios da Caxemira. Tá? O Paquistão anexou 1/3 e a Índia anexou 2/3. Portanto, a Índia teve maioria nesse primeiro contexto. O Paquistão, porém, né, utilizando-se do chamado Estado Islâmico, que é um grupo terrorista com base no Paquistão, o Estado Islâmico paquistanês, passou a reivindicar, né, a anexação de todo o território da Caxemira, né, porque com a pretensão ou com a desculpa de que a maioria da população que habita na Caxemira tem uma religião islâmica, que é a mesma religião professada pelos paquistaneses. Então, o Paquistão passou a fazer várias investidas, né, sobre o território, aumentando aí as suas áreas de controle, né, e tornando mais tensionados os conflitos dentro da região. Então, a Índia, diante dessa investida do Paquistão, realizou, né, conflitos com esse país, temendo justamente o que? A perda de novos territórios. Que a gente sabe que a Índia ela é um caldeirão multiétnico, tem várias etnias na Índia e reivindica também a independência. Então, se a Caxemira conseguir, se os paquistaneses conseguirem anexar regiões da Caxemira, outras regiões começarão também na Índia a declarar autonomia, o que é um problema para a Índia. Tá? Então, de 1965 a 1971,
Os dois países voltaram a guerrear, Índia e Paquistão, o que deixou milhares de vítimas mortas. Tá? Em 1962, entra um outro ator bastante importante na geopolítica ali do Oriente Médio e da Ásia. A China passou a anexar uma parte do território da Caxemira, especialmente partes que pertenciam à Índia. Isso promoveu o quê? O agravamento do conflito na região. Que agora nós não temos mais só Índia e Paquistão, nós temos também a China, que é uma potência, né, que passou a disputar, né, esse território específico, o território da Caxemira, que envolve interesses geopolíticos, né, de Índia e Paquistão. Tá? A grande discussão em relação à questão da Caxemira hoje é que as nações que disputam esse território, tanto Paquistão, Índia como China, possuem arsenais nucleares. E a disputa maior entre Índia e Paquistão. Então, o temor é de que, em algum momento, um momento ou outro do acirramento da disputa desse território, tanto indianos como paquistaneses possam acionar ogivas nucleares, bombas nucleares, para tentar resolver o conflito, que seria catastrófico, que seria muito problemático para o mundo. Por isso que eu coloquei aqui imagens de ogivas nucleares, de mísseis, né, que mostram a força, o poderio militar dos dois países. Aqui a gente tem uma charge, né, com um indiano e um paquistanês disputando o território da Caxemira, e tem um botão ao lado que seria, né, teoricamente, um botão que ativaria bombas ou arsenais nucleares. Esse conflito ele causa preocupação no mundo inteiro, pois o acionamento desses arsenais nucleares por Índia ou Paquistão poderiam levar a uma guerra de consequências ainda incalculáveis. Então, o conflito na Caxemira é delicado, a região apresenta muitas riquezas minerais, que é alvo também de disputa desses territórios, e o sufocamento da do conflito na região por outros países, em especial pela Índia e também pela China, se deve ao medo de outras regiões, né, começar a se declarar também independentes. Algo que aconteceu muito com o final da Guerra Fria, onde os países, as nações, os povos passaram a desejar a formação de estados nacionais, sobretudo povos que têm costumes diferentes, né, que estão instalados em países em que a sua identidade cultural é diferente da identidade cultural originária do país ou majoritária do mesmo. Além do conflito da Caxemira, nós vamos analisar também o conflito do Kurdistão, né, que envolve o povo curdo. O povo curdo é um povo que vive no Oriente Médio, tá? Em especial, é um povo que vive aqui, ó, no território da Turquia, né, do Azerbaijão, da Armênia, do Iraque, do Irã, do Iraque, tá, e da Síria. O povo curdo vive sobre, né, a área de todos esses países. É um povo que tem uma língua própria, costumes próprios, tá? Tem uma identidade cultural bem formada. E eles estão no quantitativo de 20 a 40 milhões, espalhados por esses países do Oriente Médio. A gente lembra que esses países do Oriente Médio são extremamente complexos do ponto de vista da formação étnica e da existência de guerras, de conflitos, tá? Tem o Iraque, tem a Síria, que passam constantemente por esses problemas, o Irã, né, também. Então, são países que apresentam já, né, um histórico de conflitos intensos. Então, no meio desses conflitos, nós temos a existência de um povo, o povo curdo, com uma identidade cultural bem definida, e eles desejam que, nessa região em que eles estão, né, circunscritos a essa área desses países, eles desejam a formação de um Estado nacional, de um Estado próprio que possa abrigar esses curdos que são bastante numerosos, entre 20 e 40 milhões. Eles apresentam uma identidade cultural bem definida, como eu citei, linguística, de costumes próprios. Isso faz com que nós tenhamos a formação de uma nação. E o desejo de toda nação, de todo o povo, é ter um Estado nacional. Tá? Então, eles vivem espalhados pelos países do Oriente Médio sob o domínio de outros povos e de outros territórios. E o desejo maior
é a formação de um Estado nacional. Para conseguir isso, formar esse Estado nacional, tem que se organizar, né? Nós já vimos isso. Então, para essa organização, eles fundaram um partido, né? O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né? E esse partido ele passou a usar, né, como mote a chamada luta armada e ações terroristas, para chamar a atenção do mundo, e dos países envolvidos da necessidade da formação do Estado do Kurdistão. Então, a área territorial que eles vivem é essa aqui, desses países, em torno de 7, né? E, ao mesmo tempo, eles buscam, através da formação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, orquestrar, arquitetar, organizar ações, né, que levem ao reconhecimento e à formação do Estado do Kurdistão, já que eles vagam por territórios, né, de outros povos. E a gente já viu desde o início do capítulo que cada povo quer ter seu espaço. O espaço é fundamental, é uma das matrizes de sustentação de uma nação, né, que é um povo que tem um costume, uma língua, né, um hábito cultural já bastante definido. Então, há dificuldades para criar o Estado do Kurdistão nessa região emblemática do Oriente Médio. Estão entre essas dificuldades, por exemplo, a perda territorial. Esses países, boa parte deles, são governados por ditadores, né? E os ditadores não querem ter perda de território. Ter perda de território significa que a nação fracassa, né? Que o dirigente não é tido como alguém forte o suficiente, né? Ou imponente para evitar, né, que haja uma fragmentação do território. Então, dificilmente, pessoas que têm esse pensamento, né, permitem uma anexação de território por outros povos. Então, a perda territorial pesa, mas não é o principal fator, né, que envolve aí a questão do povo curdo. O principal fator está aqui, ó. A região é rica em reservas petrolíferas, o que acende um debate, né, e um interesse maior das nações. Afinal, o petróleo é o ouro negro do mundo, né, um recurso mineral ainda muito utilizado, e essa região do Oriente Médio tem a sua economia pautada pelas exportações de petróleo, tá? Então, temos também aí, ó, uma diversidade de países que controlam as regiões onde moram o povo curdo. Isso dificulta, por exemplo, o diálogo, dificulta, por exemplo, as negociações, porque são em torno aí de 7 países onde o povo curdo está espalhado. Alguns em um outro estado eles estão em maioria, mas eles estão aí fragmentados, espalhados por cerca de 7 nações, tá? Iraque e Turquia têm um destaque aí na presença de curdos, e nas regiões onde os curdos estão, esses dois países exploram bastante petróleo, tá? Aproveitam dessas riquezas minerais para explorar esses territórios que são dominados pelo povo curdo, onde eles estão em maioria. No final dos anos 80, o Iraque, por exemplo, promoveu massacres em regiões do seu território onde o povo curdo vive, né? E aí esses massacres, esses ataques do povo iraquiano ao povo curdo em seu território renderam, por exemplo, de 50 a 100 mil mortos, tá? Uma tragédia, uma verdadeira tragédia relacionada aí à dizimação do povo curdo por interesses econômicos, territoriais, né? E também para abafar ou sufocar movimentos nacionalistas, visto que o Iraque também é formado por diferentes etnias. Em 2011, com a declaração da guerra na Síria, por conta das ações de Bashar al-Assad, que é o ditador que tomou posse, o poder da Síria, né, os curdos assumiram o controle, né, do território que pertence à Síria. Tá? Então isso reavivou, reacendeu, né, no povo curdo a possibilidade de formação aí de um possível Estado para abrigá-los no futuro.